Continuando agora a nossa conversa sobre os livros, eu sugeri aqui ao Edílio, ao Marcelo, uma abordagem cronológica para a gente vir fazendo um passeio também junto com a história, né? E vamos começar então pelo livro do Lima Barreto, Cemitério dos Vivos, que foi publicado, um romance. Eu estou frisando o gênero porque a UFSC ela gosta de variar os gêneros, né? Até esse ano não saiu nenhuma peça de teatro, normalmente aparece, às vezes aparecem crônicas e não apareceu, né? Mas temos um romance publicado por Alfonso Henrique Lima Barreto em 1920, né? Ele nasceu em 1881, no Rio de Janeiro, e morreu em 1922. Era filho de pai português e mãe escrava, chegou a cursar engenharia na Escola Politécnica, mas abandonou o curso para cuidar do pai, que tinha distúrbios mentais. Mulato, pobre e socialista, vítima de toda espécie de preconceitos, viveu intensamente todas as contradições do início do século XX e passou por profundas crises depressivas. Alcoólatra, teve passagens pelo Hospício Nacional, onde escreveu o Cemitério dos Vivos, né? Atuou como jornalista, escritor, publicou romances, sátiras e uma série de livros. Teve atuação aí intensa, né, nesse contexto histórico, principalmente desse nascente capitalismo brasileiro, né? Sua obra é considerada pré-modernista. O que podemos destacar, então, Edi e Marcelo, é desse contexto sócio-histórico, da obra em geral, dele e desse livro em particular? Esse livro ele é um romance autobiográfico, né? Então aqui a gente tem um aspecto bem interessante a considerar, que é o fato de que a obra ela mistura elementos da ficção, da imaginação do Lima Barreto, com elementos realmente vivenciados, elementos, né, autobiográficos, como a gente falou. Então, quando a gente fala romance, a gente está falando de ficção, mas romance autobiográfico é uma ficção que acaba se misturando a alguns aspectos da trajetória de vida do próprio escritor. Nesse sentido, o personagem que nós temos aqui, chamado Vicente Mascarenhas, ele não deve ser entendido como um pseudônimo de Lima Barreto. A melhor definição seria um alter ego de Lima Barreto, ou seja, é um personagem na ficção em que o Lima Barreto se projeta, né? Ele coloca alguns aspectos das suas vivências, da sua visão de mundo. Tem muitas coincidências entre o Lima Barreto e o personagem de ficção Vicente Mascarenhas. Mas a gente também não pode perder de vista, ainda assim, que mesmo que haja essas coincidências com a realidade, ainda assim nós temos elementos ficcionais. Por exemplo, Lima Barreto ele nunca teve uma esposa, uma noiva, uma companheira, sequer uma namorada. Diga-se de passagem, se a gente fizer a leitura das biografias dele, vai perceber isso. E aí tu vai perceber que o Vicente Mascarenhas narra aqui ao longo, especialmente do primeiro capítulo, né, dos 5 capítulos em que se divide a obra, ele acaba focando mais na relação, nesse primeiro capítulo do livro, a relação do personagem Vicente Mascarenhas com a Efigênia, que vem a ser sua esposa. Então isso é um elemento evidentemente ficcional dentro da história. Todavia, o Mascarenhas ele fala sobre o seu processo de internação, né, decorrente então, claro, do alcoolismo, né, da profunda depressão que se abate sobre ele, e ele fala inclusive de ter sido internado 2 vezes e da sua segunda internação ter acontecido no dia de Natal. E exatamente como aconteceu com o Lima Barreto. A gente tem a coincidência, tem um aspecto autobiográfico. Mascarenhas foi internado, então, 2 vezes, e na segunda ocasião foi internado por ocasião lá do 25 de dezembro, ou seja, no Natal, tá? Para quem não sabe, então, o próprio Lima então, esteve, de fato, internado 2 ocasiões, uma em 1914 e outra em 1919. Então, os registros que vão ser feitos aqui pelo Vicente Mascarenhas são inspirados em anotações que o Lima Barreto fez quando estava no hospício. Para a gente ter uma noção também da dura experiência desse homem que estava lúcido quando, né, internado no hospício, apesar dele ter tido algumas crises, né, e delírios alcoólicos, como ele próprio diz, né, ele comenta isso, né, nas suas anotações. Claro que quando ele chega no hospício ele já estava sóbrio, né, e portanto ele vai realmente se colocar num lugar muito diferente, aliás, numa posição de quem pode observar com lucidez tudo que está acontecendo ao seu redor e, claro, promover sua crítica, se utilizando também da sua mordaz ironia em diversos trechos, né? Isso é uma característica também do estilo do nosso Lima Barreto. Então, essa obra é realmente muito interessante e ela vai trazer, então, esses aspectos também de uma percepção sobre a questão da política manicomial, trazendo algumas percepções também sobre a observação que o personagem Mascarenhas, leia-se também, o próprio Lima Barreto faz, sobre a intelectualidade da época, porque ele vai comentar sobre a sua carreira como escritor, jornalista, o ambiente
ambiente intelectual daquele momento, e as teorias científicas também da época, que traziam muito daquele racismo científico ali, do cientificismo do século XIX, contra o qual Lima Barreto se debatia muito, e claro, o personagem Mascarenhas também acaba tecendo algumas críticas bastante ferrenhas aqui a esses juízos preconceituosos do determinismo biológico, que costuma realmente rotular o mestiço, rotular o negro, né, estabelecendo aqui essa relação, né, falsa aí de hierarquia entre raças, que a gente hoje sabe esse conceito absolutamente derrubado aí, sob o ponto de vista da ciência, né, pelo menos enquanto a gente ainda tiver, né, o resguardo da ciência, vamos afirmar que isso não faz absoluto sentido, apesar de ter gente por aí falando que a Terra é plana e tudo mais, certo? É isso aí. Bom, eu não sei se os nossos ouvintes, leitores, né, e espectadores tiveram essa edição, mas eu tive a sorte de começar pelo Diário do Hospício. Então eu li primeiro o Diário do Hospício para depois eu poder ler o Cemitério dos Vivos. E se você ainda não leu esse livro, comece pelo Diário do Hospício, porque ali você toma conhecimento da facilidade como o Lima Barreto escreve e como ele é extremamente, ele é muito claro nas suas críticas, mas ao mesmo tempo ele é de muita diplomacia. E ele faz justamente essa denúncia que o Edir comentou, né, com relação ao cientificismo do final do século XIX, começo do século XX, e ele vai se colocar não como vítima, ele nunca se vitimiza, mas ele diz, né, que existe claramente uma perseguição à minha condição de homem, mulato, pobre, que acabou tendo aí uma vivência mais estreita com o álcool, e tudo isso levou ao hospício. Que foi o que a gente colocou no primeiro bloco, né? O caso social era tratado como caso de polícia. Então você não tem uma preocupação em tratar a pessoa. A intenção era tão somente tirá-la de circulação para que ela perturbasse o mínimo possível a ordem social que estava ali colocada, que estava ali estabelecida. E muito provavelmente esse chamado do manicômio para tirar de circulação o Lima Barreto, muitas vezes isso parte da própria família, né, que não consegue ou não tem interesse ou precisa dessa ajuda, que não é muito bem uma ajuda, né? Como eu falei, era você tirar o indesejado de circulação. E esse indesejado calhou de ter sido uma das figuras, para mim, mais brilhantes do começo do século XX no Brasil. Lima Barreto, que eu considero, né, até hoje, um dos caras menos conhecidos da literatura brasileira. Eu acho ele muito pouco estudado, muito pouco trabalhado, porque ele é de uma... O texto dele é de uma clareza e de algo tão peculiar que você não vê em nenhum outro texto. Então você não dá para dizer assim, ele parece com isso, parece com aquilo. Não, ele é único. Ele é totalmente único. E, ao mesmo tempo, ele é muito pouco falado, muito pouco conhecido, muito pouco estudado. Não é um autor que tem hoje, para mim, o espaço que ele deveria ter na literatura brasileira. Então, claro que você tem o Machado de Assis, que tem uma obra muito vasta, mas você tem um Lima, que tem uma obra não tão vasta quanto a de Machado, mas muito significativa, e como a gente colocou no início mesmo do outro bloco, bem no iníciozinho do outro bloco, porque a literatura, para chamar a atenção justamente desses casos e como que a gente deve lidar com esses casos. Mas, para a gente não alongar muito, voltando e contextualizando, né, estamos numa época em que você tem a república oligárquica já num processo de decadência, é a última década da república oligárquica, que ainda vai durar 9 anos, vai durar 11 anos, né? Última década porque está entre 19 e 22, né? Ali nós já estamos começando a ter ali um movimento, o movimento tenentista, né, que está começando a se manifestar. O modernismo também é de 22, né, porque o Lima veio a falecer. Mas o elemento central a questão social é caso de polícia. Então você não tem uma preocupação em acolher, você não tem uma preocupação em cuidar, você tem uma preocupação em
tratar como algo que não é bem visto, não é bem quisto naquela sociedade. Então, a questão do alcoolismo, do problema, é visto como um problema aí mental, comportamental, negro, pobre. Isso aí já são indícios clássicos para a mentalidade da época de que você vai cair num processo de exclusão muito acentuado e muito duro. Então, estamos vivendo aí o período final dessa república oligárquica, que é marcado, inclusive, por vários movimentos de cunho espontaneísta popular, né? Canudos, Contestado, ainda tem uma verve, aí ainda tem uma linha messiânica, mas você tem Vacina, Chibata, Juazeiro, vários movimentos que é uma reação popular contra políticas contrárias a esse grupo de marginalizados. Eu queria até pegar um gancho do que você falou aí, do Lima Barreto, né? O fato dele ter sido... Ele, de fato, recentemente é que começou a haver um interesse no estudo da obra do Lima Barreto, e eu me lembrei aqui que há 2 anos gravávamos um vídeo e tinha saído o tema... o autor homenageado na Flip, que seria na Flip de 2018, que foi ano passado. Então, em 2017, estávamos gravando, temos lá nos nossos vídeos, e comentava lá, o Lima Barreto vai ser o homenageado na Flip de 2018. Vamos aguardar que pode sair, entrar na lista do vestibular, né? Então, acho que é um indício disso. E queria comentar que o Marcelo nos contou há pouco, né? Queria que ele falasse um pouco sobre isso, que ele foi buscar os registros na memória dele e disse, tem alguma enredo de escola de samba do Lima Barreto, né? Conta aí, Marcelo. Ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, lá em casa a gente gostava muito de ver desfile de escola de samba, né? No Rio de Janeiro, a gente acompanhava, né? Virava madrugada, gostava muito, e eram realmente sambas de enredo. Hoje não, hoje é no máximo uma marchinha de péssima qualidade. Hoje você não tem mais samba de enredo já há muitos anos. O Fernando Pamplona, um grande professor da Escola de Belas Artes, que foi carnavalesco muitos anos, ele já denunciava isso exatamente em 1990. Ele dizia que não tem samba enredo. Em 90 já não tinha samba enredo. Então a gente... Era um desafio que eu, minhas irmãs, meus primos colocávamos, que era saber quem chegava no carnaval conhecendo todos os sambas de enredo, que eram enormes, né? E naquele ano eu lembro que quando a Cíntia e o Edi comentaram do Lima, eu falei, mas em algum momento teve esse samba do Lima, teve o samba... Aí eu fui catar e foi o de 82. Então em 82, a Unidos da Tijuca, ela fez um samba muito bonito, cujo tema era Lima Barreto, mulato pobre, mais livre. E tem algumas passagens bonitas, que o Edi até a gente estava conversando antes, que tem uma passagem assim: mesmo sendo excelente escritor, inocente, Barreto não sabia que o talento banhado pela cor não pisava o chão da academia. Então, para a gente ter aí uma ideia do que era a condição de mulato negro do Barreto, como ele era visto, do Lima, e como ele era visto ali pela sociedade de sua época. Então esse samba aqui é um samba muito bonito, se você tiver curiosidade de ouvir, tá? Unidos da Tijuca, 1982, um samba muito bonito, muito bacana. Tá? Não foi campeão, mas um samba que marcou os nossos corações aqui. Nos nossos corações. Agora, reverente Marcelo, tu falou a questão do fato da negritude dele ter sido um obstáculo, claro, evidentemente que ele enfrentou ao longo da vida, e aí provavelmente um dos aspectos a também barrá-lo da Academia Brasileira de Letras, curiosamente fundada pelo Machado de Assis, que é um escritor mulato, mas que era, né, pelos seus pares considerado branco. Aí um fenômeno que é bastante singular desse nosso racismo brasileiro, numa sociedade mestiça como a nossa, que é esse fenômeno do colorismo, né? Quer dizer que, à medida em que o sujeito vai ficando bem sucedido, né, então ele vai sendo percebido como mais branco ou como branco na sociedade. Sobre isso, até me permite, não alcança ali um livro da Lilia Moritz Schwartz, ela faz um comentário a respeito disso. Eu acho super recomendável aqui para quem quiser aprofundar, já que Lima Barreto, né, a gente vê que ele é tão mais digno do nosso interesse, do nosso estudo, quem quiser aprofundar e conhecer, aqui tem uma obra sensacional chamada Lima Barreto Triste Visionário, né, da Lilia Moritz Schwartz, historiadora, que
ela vai então dissecar toda a trajetória de vida do Lima e também contextualizando o que ele foi escrevendo à medida em que, né, vai evoluindo a biografia dele, vai surgindo também a bibliografia, tudo que ele produziu, né? E ela comenta um aspecto que eu acho que é muito do nosso interesse, porque o livro, né, o Marcelo citou ali que tem o Diário do Hospício, né, que são as anotações que Lima Barreto fez quanto da sua internação, e a gente tem o Cemitério dos Vivos, propriamente, que é o romance, que é a leitura obrigatória, né? Então, a gente pode fazer a leitura, deve fazer a leitura do Diário do Hospício como, né, uma forma da gente se preparar para aquele ambiente e entender tudo que vai acontecer, que vai ser narrado no romance, né? Mas é interessante, então, que a gente perceba o seguinte, que ele vai se referir, então, às duas internações. Ele escreveu durante a sua segunda internação de 1919, tá? Mas ele já tinha sido internado em 14. A Lília, ela observa aqui nesse livro um fenômeno muito interessante que diz respeito a isso que a gente está conversando agora, que é o fato de que na primeira entrada dele no hospício, em 1914, ele é registrado ali, né, na ficha dele no hospício, ele é registrado como branco, em 14. E em 1919, ele é registrado como pardo. Né? Eu não creio que ele tenha pegado um bronze, que ele tenha ficado muito diferente do que ele era, mas que tenham percebido ele de modo diferente, justamente em razão disso. Então a Lília, ela faz essa observação bastante interessante aqui, da percepção dele como mais marginalizado, porque da primeira vez que ele foi internado por uma intervenção do irmão, por um parente. E da segunda vez ele foi recolhido da sarjeta pela polícia na rua e levado para o hospício. De modo que, então, quando ele chega em 19 no hospício numa condição pior, mais marginal, aí ele é visto como pardo, ou seja, como negro, como preto. E antes ele era visto como branco ainda, certo? Então, quer dizer, essa é uma questão também interessante na nossa percepção do fenômeno do preconceito racial, né? O entendimento desse fenômeno do colorismo, né? Como a gente citou aqui, a percepção do sujeito mais branco à medida em que mais integrado à sociedade, ou mais negro à medida em que mais marginalizado, né? Então é um aspecto que a gente tem que trazer a nossa consciência para reflexão e até mesmo para atuação, no sentido de transformar essa dura realidade que ainda faz parte do nosso país. É isso aí. E eu fui, logo quando eu percebi a temática desse livro, eu como professor de redação fico lá pensando, meu Deus, o que pode cair de tema, né? O pessoal sempre pergunta, e professor, o que pode ser de tema de redação? E eu me lembrei dessa notícia, dessa polêmica, né? Esse atual governo do Brasil, né, não cansa de trazer situações, temas e propostas trágicas. E a questão da saúde mental, né, com uma questão contemporânea e algo que pode também ser, de uma certa forma, virar um tema de redação, como houve já em outras épocas sobre a questão polêmica da internação compulsória dos usuários de crack, também já houve questões desse tipo. E aí eu separei aqui sobre essa questão, né, que somente em 2001, com a publicação da chamada Lei de Reforma Psiquiátrica, o Brasil definiu diretrizes humanizadas para o tratamento de pessoas com problemas de saúde mental. Falávamos até sobre a época em que ele estava, se já tinha eletrochoque, se não tinha, mas ele de uma certa forma denunciava esses maus tratos, né? Mas, contudo, né, em 2019, agora, recentemente, o novo governo publicou uma nota técnica pelo Ministério da Saúde, que depois foi tirada do ar, depois de ter gerado essa polêmica, que também, né, causou a comunidade psiquiátrica e os ativistas da luta antimanicomial, né, protestaram, porque a declaração tocava em pontos polêmicos do tratamento que já tinham sido resolvidos, né? Casos, nem todo mundo era internado, tem situações que a pessoa era tratada e continuava em casa, né? Nem tudo era necessidade de confinamento. Então, houve uma proposta para a liberação de verbas para a compra de aparelhos eletroconvulsoterapia, o famoso eletrochoque, né? E além disso, o comunicado permitia a internação de crianças e adolescentes para tratamento e permitia abstinência como forma de tratar dependentes químicos, né? Então, para trazer essa questão aí, vocês comentariam sobre essa questão hoje, né? Eu acho que o atual governo também ele pretende implementar as fogueiras da Inquisição, né? A gente está, né, num retrocesso tão grande em diversos aspectos, mas uma coisa que me chama a atenção dentro desse quadro social atual é que esses mecanismos de controle social, né, eles vão se tornando cada vez mais brutais, né, e cada vez menos sutis.
Então, eu acho que isso vem de acordo com uma política, né, mais ampla. Tu percebes que tem a questão, por exemplo, relacionada à criminalidade e tudo mais, né? Então a gente vai percebendo uma política, por exemplo, de direito penal máximo, de encarceramento em massa da população, e isso, né, também acaba repercutindo aqui na questão da política manicomial, quer dizer, a questão da internação compulsória, essas coisas, elas vêm então surgindo, né, na pauta, né, praticamente, né, medieval, que a gente está, né, trazendo à baila aqui, com esse governo, mas realmente isso faz parte de um projeto. E ele tem a ver justamente com uma sociedade que, por ser cada vez mais desigual, cada vez, né, existe um abismo maior, para contenção, né, da convulsão social oriunda dessa desigualdade extrema, é necessário adotar esse tipo realmente de política extrema também, de controle social na marra, na base da força. Então acho que esse é um aspecto que deve ser levado em consideração para análise do contexto, né? Mas, enfim, eu acho que então a gente tem obras que falam sobre a questão do controle social, né? Então esse livro, evidentemente, fala do controle social na questão da política manicomial, assim como tu vai ver que tem o reformatório lá em Capitães da Areia, né? Que é também um mecanismo de controle social, e a gente vai ver, a Angélica Freitas menciona um tópico que o Marcelo levantou aqui, das mulheres que eram internadas quando não correspondiam, né, ao comportamento que delas se exigia dentro das normas da sociedade patriarcal, e a gente vai percebendo cada vez mais que tudo isso, na verdade, é muito relativo, né, a um juízo de conveniência daqueles que estão no poder, definir o que é normal, o que é loucura, o que é, né, o que é crime, o que não é também, porque veja, a questão, por exemplo, da droga, né, qual é o mal que o sujeito que, né, o adicto, o drogadito, ele vai realmente fazer à sociedade de maneira geral, a priori, né? Vamos pensar no sujeito que fuma um baseado, alguma coisa do gênero. Quer dizer, a gente percebe que isso é uma questão, né, da intervenção, da tutela do Estado sobre o corpo do indivíduo, né? É o controle do corpo, é o controle social, e é realmente uma medida de limitação das liberdades do indivíduo absolutamente extrema, mas é um julgamento moral, que não tem em absoluto nada a ver propriamente, né, com alguma coisa que realmente possa ter uma repercussão séria na sociedade. A questão do alcoolismo, enfim, a família se sente incomodada, interna. O Lima foi internado por um familiar na primeira internação, mas enfim, eu acho que isso pode trazer diversas questões éticas para a nossa reflexão, mas deve ser pensado também dentro de um contexto mais amplo, de uma política de controle social, que é um aspecto sobre o qual nós vamos ter que refletir nas obras todas que estão colocadas para o nosso estudo. Passando por aí, a gente também percebe, fica muito claro, que não há, por parte do autogoverno, independente de ter essa intenção de criar um isolamento dessas pessoas que podem fugir a esse papel que eles que se deve ter, fica muito claro que vão pegar aí a política no Rio de Janeiro do Witzel, onde a intenção é matar, né? Aquela velha frase, bandido bom é bandido morto, e aí você entende que toda a periferia ela é por si só inimiga número 1 do Estado e das pessoas de bem. Então você não tem uma preocupação em justamente incluir o sujeito. Ele vai continuar excluído, só que agora ele vai ser alvo de uma violência estatal muito forte e totalmente aberta àquilo que ele pratica. E aí entra um elemento central, de que a gente tem no Bolsonaro aí os 5 Bs, né? E um deles um desses Bs é a Bíblia. Então é uma condição, inclusive, moral, tá? Mas que não tem uma intenção de efetivamente resolver, se isso é um problema, resolver esse problema. Isso não... 5 Bs, Marcelo. Eu descobri hoje. Balela. Boi, Bíblia, bala, bolsolavismo, e tem um hoje, porque hoje deu um xadrez verbal. Legal. O Casarões, ele falou dos 5 Bs do governo Bolsonaro. Então, é o bolsolavismo, que é o grupo principal. Banco. Banco é o concurso, né? Ele falou dos grupos que estavam apoiando, né? Claro, então é o setor liberal dos bancos, saquei. boi, bala, Bíblia, e o setor ideológico, que é o bolsolavismo, que é a influência do Olavo sobre essa turma toda aí. Pode crer. Mas isso aí acaba... daí a gente reforçar, né, o que a Cíntia perguntou pro Edir, né, o que é o elemento convergente nos livros.
a marginalidade, como o Estado trata essa marginalidade. Quando eu digo Estado, a gente pode levar para a questão de gênero também, porque o Estado tem uma intervenção talvez um pouco menor, mas nós temos uma sociedade patriarcal, e esse patriarcalismo ele é referendado por políticas estatais. Isso aí não se tem a menor dúvida, né? Então, é dessa forma que eu também vejo, né, essa questão manicomial do governo dizer que pode voltar a usar eletrochoque. Isso aí só falta dizer que pode voltar abertamente a implementar a tortura no sistema prisional brasileiro. A tortura agora, não que a tortura não existisse, a gente sabe que existe, mas como ela existiu como política estatal, política mesmo estatal. Não, mas ela era aberta, era institucionalizada até 78. De 78 em diante, ela foi proibida. Colocada debaixo do tapete. Institucionalmente proibida. Mas continua a prática, como que até hoje. Prática tem até hoje. Exato. Então você dizer que o choque elétrico ele é bem visto no tratamento psiquiátrico é a mesma coisa que você dizer abertamente. Pode torturar, e se for o caso, se a pessoa morrer, paciência, deu azar. Então você está chegando nesse nível de tratamento humano. De tratamento humano. Você está tratando um ser humano dessa forma. E aí você tem para lobotomia, toque, né? Para lobotomia, toque. Acabou. E deixa o cara vegetando no canto. Bom, tivemos aqui uma degustação do Lima Barreto, né? Leiam a obra. Mas eu sou muito apaixonado pelo Lima. Eu tenho uma biografia do Lima lá em casa, não é da Lilian. Do Francisco de Assis Barbosa. É, do Francisco Barbosa, exatamente. Que é bem bacana, bem bonita. Mas eu volto a dizer que o editor comentou uma coisinha que eu não vou lembrar usar as mesmas palavras, mas que a escrita do Lima Barreto é uma escrita ao mesmo tempo engajada, poética, de muita propriedade. Então Lima era como eu não vi em outros autores, né? E me arriscaria a dizer que nem no Machado. Ele era, na essência da palavra, o intelectual da literatura, intelectual mesmo, porque ele escrevia com muita propriedade e de uma forma muito bonita. E ao mesmo tempo você via muito engajada, porque ele denuncia todo o sofrimento, tudo que ele passou no hospício, e com muita delicadeza. Porque ele fala bem de eu não vou lembrar do nome agora, porque via nas notas de rodapé, dos médicos que o trataram. Tal médico não entende nada, tal médico reproduz, e tal médico humaniza o tratamento. E ele vai falando isso, né? Ele vai citando isso, que é muito bacana. Então, muito fica aí a leitura. Né? Tem um jornalista ali também presente. Né? Sim, interessante quando você percebe jornalistas que começam a escrever literatura, né? O jornalismo literário, ele traz o jornalismo também, que é esse olhar social, também da linguagem simples, mas ao mesmo tempo poética. Né? Eu acho que esse é um aspecto também que a gente deve levar em consideração na conexão das obras, viu? A questão, né, desse hibridismo das obras quanto ao gênero. Certo. Por exemplo, a gente vai ter, no próprio livro do Jorge Amado, Capitães da Areia, nós temos no início ali, por exemplo, aquela seção chamada Cartas à Redação, que reproduz a linguagem jornalística. O texto da Carolina, de uma certa maneira, ele também flerta com a reportagem, porque ela se posiciona, às vezes, não como quem está fazendo só um diário, escrevendo uma produção de escrita íntima, mas como quem registra o cotidiano na condição de repórter, poderíamos dizer assim. E o Lima, ele mistura um aspecto cronístico, quando ele vai fazendo a observação de algumas anedotas, inclusive, do que está rolando entre os malucos, entre aspas, no hospício, certo? E todavia ele também vai trazer, claro, alguns aspectos, né, de foro íntimo, alguns aspectos de narrativa literária, se misturando a uma linguagem também cronística, jornalística. Então acho que esse é um aspecto que necessariamente a UFSC vai acabar tocando, que é a maneira como os livros, né, eles acabam diluindo um pouco as fronteiras de gênero literário, ou seja, vai trabalhando diferentes gêneros literários num mesmo livro. Eu acho que isso necessariamente vai aparecer na prova do vestibular. Fica atento. Agora você me lembrou uma outra coisa que já caiu, foi um ano que caiu o Teresa Cascais, né? Contos, que uma das possibilidades de redação era você fazer uma notícia
eles te davam a manchete, Olha só. inspirada num dos contos, e pressupõe que você tinha lido o livro, né? Ah, Para você escrever, você tinha que fazer uma notícia, então vai a dica também de estudar um pouquinho sobre o gênero notícia, o que é o lead, a estrutura, porque numa dessa, a UFSC adora trazer de vez em quando um gênero para redação diferente, já comprou lenda, Aham. resenha dos Legal. livros, mas notícia, agora você falando, me